Bom dia a todos. Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom dia professor Raimundo. Bom dia, Amaral. Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Bom dia Aron, André Pina, bom dia professor Arthur, bom dia Auro Gabriel, Douglas Barros, Enzo Colares, bom dia Genilson, Ian Nunes, Ian Vanderlei, bom dia João Daniel, João Felipe, João Matheus, bom dia Lucas Macedo, Luiz Felipe, bom dia Otton Luiz, bom dia Roberto, Rogério, Tainan, Ubirani e Vitória. Então sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula ao vivo, mais uma palestra ao vivo na disciplina de Introdução à Engenharia. E hoje o nosso convidado, professor do Departamento de Engenharia Elétrica, professor Raimundo, também já teve aí vasta experiência aí no mercado, né? Inclusive por um bom tempo, né, professor? Ele trabalhava na Coelce e dava aula para a gente aqui à noite de proteção, né? Inclusive eu fui seu aluno lá em 2004, né? Já quase 20 anos atrás. Então o professor Raimundo aí é bem especialista na área dos sistemas elétricos de potência e vai falar com vocês hoje, deixa eu só pescar aqui o tema, da evolução do sistema elétrico de potência e a crise hídrica aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, passar aí a palavra ao professor Raimundo, né, ao qual eu agradeço aí a disponibilidade de doar aí seu tempo para estar palestrando aí para nós, né, os alunos aí do primeiro ano. Obrigado, professor. De nada, Rafael, é sempre um prazer estar aqui. Já participei desse momento em outras ocasiões. Assim, a palestra, ela vai trazer eu vou trazer aqui mais ou menos um pouco do conhecimento, né? E a gente vai discutir aspectos desse momento que é a crise energética, né? Quais também são os fatores. E dentro desses fatores, todos nós temos um pouco de conhecimento e não, na realidade, eu não sou um especialista do tema, mas estamos aqui para ampliar esse debate e fomentar essa discussão, né? Só um instante. Então, só um instante.
Estão visualizando a apresentação? Sim, professor, tudo ok. Beleza. Então, eu vou falar um pouco sobre a evolução do sistema elétrico, certo? E pontuar aspecto da característica desse sistema, e aí eu não vou ficar preso à apresentação, mas sim a gente vai também migrar e acessar sites do ONS, ver as evoluções desse sistema em termos de expansão e conhecer um pouco dessa realidade do que é o sistema elétrico brasileiro. E aí eu vou falar um pouco sobre a introdução do sistema elétrico, a evolução, tá, desse sistema e iniciando aqui pela importância da eletricidade, certo? Então, a eletricidade, a energia elétrica especificamente, certo? Hoje, todo o desenvolvimento econômico depende de uma qualidade dessa energia elétrica. Por sua vez, a qualidade de vida, a segurança das pessoas passa também por um serviço de boa qualidade, certo? Só que esse desenvolvimento econômico, à medida que a sociedade moderna ela vem tornando-se cada vez mais dependente da energia elétrica, o que vai ocorrer com o sistema em si, né? As pessoas não vão aceitar problemas críticos de energia. Vê, por exemplo, a falta de energia, um apagão em um estado, em uma região, é um momento crítico que, hoje em dia, ocorre até mudanças governamentais em função disso, né? Então, a tolerância e a exigência por uma energia de qualidade torna-se cada dia maior, tá? E aí, essa energia, por que isso? A energia, ela produz para a sociedade trabalho, produtividade, desenvolvimento, né? A qualidade de energia torna-se fundamental, mas para que esse sistema tenha essa qualidade desejada, faz necessário um planejamento de curto, médio e longo prazo, certo? E aí, para que o sistema opere bem e seja mantido com o fornecimento de energia dentro da qualidade desejada, faz necessário ações de vários órgãos, desde a empresa distribuidora de energia, a empresa de geração, a um sistema que hoje é interligado e que precisa ter controles que garantam essa condição, ok? Então, de certa forma, à medida que o cidadão uso da energia, fazer comodidade, conforto, bem-estar, praticidade, e, por outro lado, a dependência, né? E aí essa dependência vai exigir, vai proporcionar maior exigência. E aí a sociedade moderna, isso no mundo inteiro, né? E no Brasil, por muito tempo, foi desse jeito, hoje tem mudado um pouco, tem exigido um desenvolvimento sustentável, tá? Então, daí o sistema que tradicionalmente no mundo inteiro era a base de fontes não renováveis, vem a inserção de fontes renováveis que proporciona um
desenvolvimento sustentável. E aí, esse desenvolvimento econômico aumenta a população, aumenta a demanda, aumenta a produção de energia. E aí, quando você tem, por exemplo, regiões como a região sudeste, nesse momento atual, ela, ao longo do tempo, houve uma concentração da população, houve o uso desordenado dos mananciais dos rios, a produção de lixo e a poluição dos rios tem trazido consequência para esse problema, para o problema energético atual e a crise energética. Então, hoje nós estamos numa fase crítica, que é a falta de abastecimento nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Então, veja que hoje nós temos a energia presente em todos os segmentos. Nós temos energia nos sistemas de comunicação, TI, educação, saúde, transporte, produção de bens e serviços, e o lazer. E aí esse sistema ele está cada vez mais integrado, com mais inteligência e trazendo mais recursos e bem-estar às pessoas. E aí nós temos uma eletricidade, que tem seu diferencial em relação a outras fontes. Por exemplo, como armazenar energia elétrica? Quais são os mecanismos de armazenamento de energia elétrica? E aí eu faço essa pergunta trazendo para vocês. Nós temos meios de armazenar energia elétrica? Nós temos meio de armazenar recursos para uso da energia elétrica, Então, podemos pensar aí, por exemplo, no Brasil, nós temos um privilégio de ter uma fonte predominantemente limpa, que é a fonte hidráulica, e nela nós temos os reservatórios, que pode ser administrado, gerenciado de forma a ter o controle do uso desse reservatório. Acontece que esse rio, ele nos últimos tempos, ele tem sido afetado e usado para diversos fins, não só o fim da eletricidade. Então, é um meio, é uma forma de armazenamento de insumo que ele é cíclico, ele depende de clima. Então, armazenar energia seria por meio de novas tecnologias, como supercapacitor, sistema de armazenamento de energias, baterias de grande porte, que isso, quando se pensa em geração distribuída, ainda não é viável. Imagine um sistema de grande porte, Então, essa é uma dificuldade. A eletricidade, ela tem uma outra diferença também, no momento que produz, essa produção depende de uma demanda, E aí essa demanda, esses consumidores, eles vão consumindo aleatoriamente. Naturalmente, tem a análise da demanda, ela tem aí o ciclo de demanda leve, média e pesada, ou seja, aquele momento em que
todas as indústrias e consumidores estão com suas fontes, suas cargas conectadas, ali está solicitando uma alta demanda, um alto fornecimento de energia. Outros momentos, essa energia ela não é consumida na mesma quantidade. E aí há uma variação do consumo dessa energia. Daí, essa variação a longa distância, né? Qual outro mecanismo que se tem para transportar em tempo real, por exemplo, a energia vinda de uma região para outra, né? O cliente está precisando da energia, que coloca na tomada, ele está consumindo, vindo de todo um sistema elétrico. E essa demanda, essa energia, ela é importada e exportada entre regiões atualmente, né? E essa variação ocorre em tempo real. E ainda conta com fontes que elas variam a sua produção de energia de acordo com a demanda, né? E aí esse sistema ele está exposto a falhas onde? Lá onde a energia é produzida, ao longo do sistema de transmissão, no sistema de distribuição, lá no consumidor final, em todos os pontos, é algo que a eletricidade ela se diferencia de outras. Além disso, né, esse sistema, para atender de forma confiável e com a qualidade devida, ela passa por restrições. E que restrições são essas? Restrições contratuais, né? Por exemplo, nós temos aí a crise energética atual e tem um órgão, que eu vou já falar dele, que é o ONS. O ONS, ele é o Operador Nacional do Sistema, certo? E o Operador Nacional do Sistema, ele é responsável por todo o sistema interligado nacional. E aí existe aquelas fontes de energia que o ONS é quem dá ordem para ser conectada ou desconectado, chamado despacho de geração. Esse sistema de entrada e saída, numa crise dessa atual, ele já não tem o mesmo papel de antes. Antes era uma condição em que existia manutenção sistemática, né? E aí o governo chega, diante da crise, o ONS toma a medida de, por exemplo, até o final do ano, as empresas evitarem fazer manutenção programada, certo? Para garantir o fornecimento de energia, que é o elemento principal no momento. Então, diante disso, a questão de uma análise de custo-benefício, né, e de adiamento de um planejamento, né? E isso ocorre também por falta de planejamento ao longo do tempo, certo? Esse nosso sistema, ele evoluiu ao longo do tempo, né? Então, como era o nosso sistema antigamente e o que ocorreu ao longo do tempo, né? Nós tínhamos uma estrutura de sistema elétrico de potência que era regionalizada, tá? Por exemplo, no Nordeste, nós tínhamos apenas a Chesf, e a Chesf fornecia energia para todo o Nordeste, e apenas para o Nordeste.
A Chesf, ela era responsável pela geração e transmissão, certo? E era vinculada à holding, que é a Eletrobras, né, recentemente privatizada, e a Eletrobras era responsável por outras empresas em outras regiões, cada uma operando isoladamente. Era uma estrutura chamada centralizada. A Chesf gerava, transmitia, e cada estado tem sua empresa de energia, né? No caso aqui nós temos a ANEEL, que no passado era Coelce, certo? E que esse fornecimento de energia, a Chesf gerava e a Chesf vendia. A Coelce comprava, todos os consumidores eram cativos. O que é um consumidor cativo? Aquele que só compra energia daquela concessionária específica, tá? Então, essa era a realidade. O que ocorria com esse sistema? Ele era de baixa complexidade. O fluxo da energia vinha de uma fonte de geração remota, o consumidor ficava a longas distâncias, e essa geração era transmitida através de um sistema de transmissão, depois para distribuição. Tem os consumidores conectados na transmissão. Por exemplo, aqui no Ceará podemos citar a fábrica de cimento de Sobral, né, que ela é conectada em 230, e tem os consumidores da distribuidora de energia em 69 e em 13.8 e em baixa tensão. Então, o sistema é subdividido em geração, transmissão e distribuição, né? Essa distribuição ela se dá em média tensão e baixa tensão. O que vai diferenciar isso são os níveis de tensão que a gente vai ver a seguir. Bem, nesse sistema centralizado, o que era que ocorria? Tecnologia standalone. O que era isso? Equipamentos eletromecânicos predominavam, e era através dele que se fazia controle, proteção, medição, certo? Essa tecnologia eletromecânica evoluiu para uma tecnologia estática, né? O medidor eletromecânico ele tinha um disco que girava, e o estático já foi com a eletrônica de potência, tá? Em que as partes móveis deixaram de existir, certo? E aí vem o aumento do sistema elétrico de potência em extensão, o aumento da carga e suprimento. Com isso, aumenta-se a complexidade desse sistema. E aí vem a automação, a primeira geração de automação, né? E aí surge aí o sistema supervisório, né, que remotamente operadores podem controlar equipamentos, abrir e fechar remotamente. Por exemplo, aqui no prédio da Padre Valdivino, da Enel, o segundo andar, tem o centro de controle da operação. E existem as subestações de energia, que lá é onde é distribuído para os consumidores de média e baixa tensão. Então, quando ocorre uma falta no sistema, a proteção atua, parte do sistema é retirado, o operador remotamente sabe, né? O que mudou dessa tecnologia para a anterior? Era obrigatório ter o operador na subestação. Hoje você tem subestações teleassistidas, né, em que os dados lá da subestação chegam para um sistema central, e nesse sistema central é possível coordenar e operar o sistema elétrico.
E aí vem a evolução tecnológica, né? Essa primeira evolução, ela se deu com plantas ainda assistidas, né? E depois plantas desassistidas, que consiste em não precisa de operador na subestação, ok? E aí vem uma terceira, isso aí pensando em períodos, né? Até a década de 80, nós tínhamos, até a década de 80, 90, predominava essa primeira etapa, né? Em 97 veio a desestatização do setor elétrico, né? Então, a reestruturação do setor elétrico, e de lá para cá, tanto a evolução tecnológica como a mudança no modelo de setor elétrico nacional, né? Então, aí ocorre a reestruturação do setor elétrico, antes era geração, transmissão e distribuição, pertencente a uma empresa estatal, só ela poderia gerar energia, certo? E aí, com a reestruturação, vem um novo modelo do mercado. Esse novo modelo traz a figura do MAI, né, Mercado Atacadista de Energia, que hoje atualmente é chamada de CCEE, Câmara de Comercialização de Energia. Houve abertura do mercado com toda a legislação mudando e a possibilidade de novas conexões de investidores interessados em produzir energia, né? E aí, na década de 2000, vem o PROINFA, né, que foi um programa de incentivo das fontes renováveis. Na época, esse programa abrangia fontes eólicas, fotovoltaica e biomassa, né? O que ocorreu? Houve um domínio da eólica. E para que isso ocorresse e tivesse um sucesso, o que ocorreu? O governo veio com incentivo para eólica, né? Onde a Eletrobras compra a energia daquele investidor por 20 anos. E qual é o objetivo disso? É garantir, motivar a expansão da geração eólica, né, a partir de incentivos, né? O preço da eólica era 3 a 4 vezes maior que a energia hidráulica. E para que houvesse um incentivo e uma concorrência futura, foi lançado, o governo lança o PROINFA, certo? E aí, dentro desse lançamento, eu estou falando de abertura de mercado de energia, né? Veio também um sistema interligado nacional. Então, aquele sistema que antes eu tinha cada região o seu sistema, passa a ter um sistema integrado, né? Hoje nós temos o Sistema Elétrico Brasileiro Interligado, chamado Sistema Interligado Nacional, inclusive interligado com os países vizinhos, certo? E aí existe importação e exportação de energia entre regiões e entre países, ok? E aí vem também a questão das limitações, quer dizer, à medida que o sistema torna-se mais complexo, que ele precisa de fontes renováveis, né? Aquela geração não está exclusiva, centralizada, fornecendo para o consumidor a longa distância. Ele tem uma geração que ela é intermitente, ela é variável, e ela produz energia dependente de vento, né, ou do sol, né? E aí
essa energia tem que, ao ser conectada, tem que garantir aquela qualidade que a gente comentou anteriormente, né? Por quê? Porque você tem uma sociedade consciente do seu papel, né? E para expansão dessa geração, né, vem também a construção, em expandir esse sistema interligado nacional. Nós tínhamos um sistema em que mais de 90% da energia suprida no Brasil era por meio de plantas hidráulicas, né, geração hidráulica. Com essa abertura do mercado, a inserção de novas fontes, certo? E a necessidade de conexão, de expansão também de fontes hidráulicas. E aí tem que se tomar a decisão, né? O sistema interligado, na região norte, por exemplo, predominava o sistema isolado, né? E aí esse sistema não era alimentado pelo sistema interligado nacional. Começa a pensar nas novas plantas de geração hidráulica, onde? Na região norte. O que é que ocorre com a região norte? Diferentemente do Complexo Paulo Afonso e região sudeste, onde tem alturas compatíveis para queda d'água e produção de energia, lá os rios não têm essa característica, e a dificuldade de construir uma barragem vai levar, uma grande barragem vai proporcionar um grande alagamento em uma região de alto impacto ambiental e social, né? Nós temos terras indígenas, temos o meio ambiente, a flora, a fauna, que se construísse uma usina de grandíssimo porte, por exemplo, quando foi construído Belo Monte, o projeto original era com um grande reservatório, né? E optou-se por uma usina a fio d'água, que aí existe todo um questionamento em cima, né? Mas tem que ver as razões. A usina ela tem mais de 11 gigawatts e tem como potência garantida permanentemente 4, certo? Esse é um ponto crítico. Se tivesse um grande reservatório, teria esse bloco de potência total disponível o tempo todo. Agora, era a questão de análise de custo-benefício, né? Nós temos aí um impacto ambiental que, nos moldes que foi feito o projeto, ele existiu, e se fosse da forma como estava previsto, seria maior ainda, né? Então, o que é que se optou? Optou por uma nova tecnologia chamada com a turbina a fio d'água. O que é essa turbina? São turbinas que ela consegue produzir energia sem precisar, apenas com a passagem da água, sem precisar de uma queda elevada de água, uma pressão maior, para que ela atinja a velocidade desejada, certo? Então, o avanço tecnológico, né, proporcionou essa nova tecnologia. E a maior exigência da sociedade moderna por um desenvolvimento sustentável é impedir que aquela grande usina fosse construída. Então, aí nós temos dois aspectos. Temos a questão da evolução tecnológica, dando suporte
a uma condição que é a garantia de um desenvolvimento sustentável, com menor impacto ambiental e social, porque lá nós estamos em uma Amazônia, né, com toda a sua complexidade. Nós temos ali o pulmão do mundo, como é chamado, né? Então, isso aí, do ponto de vista de sistema interligado, aquela região foi beneficiada, e aí vieram outras gerações também, né? Por exemplo, o Acre não chegava, toda aquela região norte ali, ficava limitada ao Pará, que tem a usina de Tucuruí, a energia na região, em algumas localidades, certo? Com a interligação do sistema, essa coisa muda, certo? E aí, esse é um resumo, né, de um sistema com a estrutura centralizada, em que você tem aqui a geração. Essa geração aqui é o símbolo do gerador, né? Aqui, na realidade, tem vários geradores. Existe um equipamento chamado transformador, que a energia chega nele e eleva o nível de tensão. Por que elevar o nível de tensão? Vocês vão aprender aos poucos que quanto menor a corrente, menor as perdas. Então, elevando a tensão, você vai reduzir a seção do condutor, a estrutura do sistema, certo? E tem diversos fatores que contribuem para isso. Então, aqui, você vê que é uma estrutura de muito grande porte, quando comparada a essa aqui que está na nossa rua, certo? Se não fosse a elevação da tensão, essa estrutura seria muito maior, porque teria que suportar condutores muito mais pesados, tá? Eleva a tensão depois, e veja que vocês, se ainda não estão familiarizados com isso, mas a energia, ela é uma onda senoidal, tá? Tem uma tensão e uma corrente com esse formatozinho aqui, que aqui uma determinada frequência. Aqui é a energia aumentada a sua amplitude, mas a frequência é mantida, certo? Por quê? Porque houve o transformador para garantir essa elevação. Depois vai baixar um pouco para distribuir, transmitir em um outro nível, a seguir um novo nível, e aqui nós temos os transformadores que a gente vê nos pontos, distribuindo aqui nas ruas, que vocês podem observar que é uma subestação, certo? Então, Fortaleza tem várias subestações, quando você vê isso aqui já sabe o que é, e nela tem esses equipamentos aqui que são transformadores, que vai baixar o nível de tensão de um nível para outro, ok? E aí nosso sistema, por exemplo, tem geração tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Por exemplo, Belo Monte, a geração é em corrente alternada, a transmissão pode ser em corrente contínua, né? Belo Monte, por exemplo, tem um link de corrente contínua em 800 volts, que fornece para a região sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais, chega aos pontos dos links CCs. A gente vai ver isso ainda. Bem, essa reestruturação do setor elétrico, ele não se deu no Brasil, foi um movimento mundial, né? E aí surge a figura da comercialização. Se antes existia geração, transmissão, a transmissora vendia para a distribuidora, passou a ter um segundo segmento, que é a comercialização, e isso começa já na década de 90,
com a extinção da equalização tarifária, existia um preço da energia para todos os estados, e isso foi mudado. Cria-se o contrato entre distribuidor e comercializador, ou seja, quem gera e transmite não vende. Ela tem que gerar, vender para a comercializadora vender para as distribuidoras, certo? E para os consumidores, que aí surge uma outra figura, que é o consumidor livre. E aí vem o novo setor, o novo modelo, né? Essa expansão do sistema elétrico. Vocês lembram que eu falei anteriormente que a geração era centralizada, fornecia para consumidores finais, né? E o fluxo de energia era assim, ó. Quando começa a ter a geração distribuída aqui nos vários barramentos, você tem fluxo bidirecional, e aí aquela complexidade surge e o sistema muda completamente, né? E aí nós saímos dessa redezinha tradicional com fontes centralizadas fornecendo para os clientes aqui, tá? Na ponta, e essa para uma rede inteligente, que precisa ser inteligente. Por quê? Porque é uma rede que ela integra a rede elétrica, a rede de comunicação, e as duas tornam-se interdependentes. A rede elétrica torna-se muito dependente da qualidade da comunicação do sistema, tá? E aí essa rede tradicional, qual a característica dela? Ela é centralizada, né? Aí vem a rede inteligente, que é vida. O fluxo dessa rede tradicional, como eu falei, é unidirecional, fonte, carga. E aí nós temos um carro elétrico, que é o futuro, na garagem da sua casa, produzindo energia. Você tem e injetando na tua rede, em outro momento ele está armazenando e absorvendo da rede. E aí essa dinâmica requer muito estudo, muito controle, muito investimento de pesquisa, né? Principalmente nessa área de interconexão de fonte, que envolve a eletrônica de potência e a automação e controle desses sistemas, né? Esse consumidor que antes estava preocupado em pagar a conta de energia, hoje ele está preocupado se mudou a bandeira, se essa conta vai aumentar, se ele realmente vale a pena ficar cativo àquela concessionária de energia, ou pode se tornar um prosumidor, onde ele passa a consumir e produzir energia, ter na sua casa, por exemplo, uma planta fotovoltaica, e na sua planta fotovoltaica, ou com o seu carro elétrico, ou com fontes de armazenamento e mais outras fontes complementares, como eólica e fotovoltaica, ter sua independência, inclusive, né? Então, esse consumidor, hoje ele é ativo, ele está preocupado com quanto gasta e quanto deve economizar. Essa consciência, naturalmente, vem aumentando, e agora, com essa crise, em que o aumento da energia pesa no bolso, esse consumidor cada dia vai estar com essa visão de tornar-se um produtor de energia, além de consumidor, né? E aí essa rede, né, como eu falei, um comportamento complexo, fluxos bidirecionais, geração, está um apagão numa rede elétrica de grande porte, nós vimos que aquela forma de onda, ela tem uma amplitude, mas ela tem uma frequência constante, que no Brasil é 60 Hz, né? Se essa frequência cai muito,
vai ocorrer um apagão. Quando é que ocorre isso? Por exemplo, quando se perde blocos grandes de geração e o restante da geração vai ter que garantir o suprimento de todo o bloco de consumidores, né? Então, ocorre uma sobrecarga. Quem essa frequência de 60 Hz? Você tem uma máquina primária lá na geração e nas gerações térmicas, que possuem geradores síncronos, né? São termos que vocês vão ver no futuro, mas eu só quero destacar que essa característica que garante a frequência de 60 Hz, certo? E aí, essa frequência caindo, a carga aumentando, ocorre um freio no eixo daquela máquina primária, porque vai demandar uma potência maior do que ela suporta. A frequência cai. Para resolver esse problema, existem proteções que retiram parte da carga, né, até garantir a estabilidade da frequência no nível desejado. Quando isso não é possível, ocorre apagões, né? Então, da mesma forma, quando a gente está pensando nessa rede inteligente, a tendência é, além da geração distribuída, né, cada consumidor ter sua geração, isso é uma tendência, existe o conceito de micro-redes, né? O que é micro-rede? Eu tenho um condomínio, e aí eu quero me conectar num único ponto, é conectado num único ponto com a concessionária, e aqui eu tenho vários consumidores. E aí você pode ter um modelo de negócio, né, em que cada consumidor, parte dos consumidores podem ter geração própria, certo? E em determinado momento o condomínio também pode ter sua geração, né? E em determinado momento ele consome energia na hora de carga leve, né? Ou seja, tem pouca carga, sobra geração lá naquele condomínio, ele vai injetar na rede e vai compensar na conta de energia, né? Mas, se faltar energia da rede, o que se busca é que no futuro, né, e já existem projetos pilotos nesse sentido, essa microrrede, ela tem autonomia para operar durante um determinado tempo, independente dessa rede, porque ela tem fontes próprias. E aí tem todo um avanço tecnológico, que é a questão de desenvolver, de baixo reduzir o custo das fontes de armazenamento de energia, né, dos sistemas de armazenamento. Por quê? Porque nós temos um problema. Você lembra que eu falei da geração à base de gerador síncrono, que o controle de frequência é possível? A geração eólica e a geração fotovoltaica, ela é conectada à rede. Quando falta tensão na rede, ela sai também, tá? Então, ela não tem uma vida própria, não tem uma autonomia. Para que isso seja garantido, precisa fontes, sistema de armazenamento, que ainda hoje é caro, tá? Pessoal, se vocês quiserem colocar algum ponto, fique à vontade. Eu gostaria aí de contribuir com a discussão, professor. Assim, nos países mais envolvidos já existe a possibilidade do consumidor comum escolher, né, de qual distribuidor ele vai comprar energia, inclusive planos pré-pagos, né, onde você, igual o celular, você bota a carga e consome aquela energia, e se você não recarregar, sua energia é cortada. E aí já se tem aí até uma sementinha aí de projeto de lei aqui no Brasil para que a gente chegue também, né, nesse mesmo patamar. Aí, assim, na opinião do senhor, acho que no horizonte de quantos anos a gente chegaria nisso? 5, 10, 20?
É uma incógnita, porque assim, nós temos um momento aqui da discussão da geração distribuída, né? Em que, por exemplo, busca-se modernizar essa regulamentação, mas tem a questão política por trás e as forças da concessionária de energia com o seu peso, né, sem querer perder mercado, e tem, por outro lado, o crescimento da Associação de Geração Distribuída também se fortalecendo. Esse embate entre essas associações, né, e o bom senso dos deputados e senadores é que vai garantir uma mudança de legislação que venha trazer essa evolução, como ocorre na Europa, em alguns países atualmente. Bem colocado, Rafael, essa questão. Mas depende desses fatores. Eu espero que ocorra, né? Porque o sistema atual, ele não é satisfatório, né? Essa questão da compensação e da forma como está hoje, existe um questionamento que em 2012 foi criado uma resolução pela ANEEL. Essa resolução ela veio para incentivar a expansão da geração distribuída com fotovoltaica, e diferentemente do Proinfa, onde o governo chegou e disse, olha, eu tenho aqui quem compre tua energia. Essa outra não, criou um regulamento que tira alguns custos, né, do uso do sistema desse pequeno gerador, e quem paga é a distribuidora. Naturalmente, a distribuidora vai jogar esse custo para todos os consumidores. Então, quem não usa energia elétrica termina contribuindo para a expansão da geração fotovoltaica nos moldes que se encontra hoje, né? E que tem um projeto de lei em andamento visando resolver esse problema. Resolver esse problema né? Ainda tem a questão dos encargos, né? ICMS, que são por estado e com diferentes valores, né? E aí tem toda uma discussão em volta disso. Bem, pessoal, mas que com essa reestruturação do setor elétrico, né, houve evolução no modelo do setor elétrico. Esse aqui esse é o modelo atual que foi implantado em 2004, tá? Onde ele tem aqui o Ministério de Minas e Energia, foi criada a Empresa de Pesquisa Energética, né? Iniciou aqui, ó, em 96, com a criação da ANEEL, que a ANEEL é a Agência Reguladora de Energia Elétrica. Ela é que cria todas as resoluções e procedimentos que garante que o consumidor, chama-se acessada e acessante, né? Aquelas empresas distribuidoras de energia dos estados têm que projetar o seu sistema, fornecer energia com qualidade devida. Quem vai definir essas regras? A ANEEL. Quem vai fiscalizar se está atendendo? A ANEEL. Aí, com a geração distribuída e a geração centralizada se conectando, né, os produtores independentes de energia, cogeração, se conectam nessa rede existente, causa impacto. E aí, para ela reduzir esses impactos, ela cria regra. Tem impacto financeiro, tem impactos técnicos, né, e tem impactos sociais, né, por exemplo, e ambientais. Então, as regras visam garantir esse desenvolvimento do sistema elétrico, atendendo critérios de qualidade de energia, de qualidade de um planejamento adequado, e aí ela define requisitos básicos, né? E aí a ANEEL ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né?
Tem aqui o Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, que ele está lá com a função de analisar essa questão das fontes, conselho, segurança de setor, não é, monitoramento do setor elétrico. Ele vai olhar essas fontes e a capacidade delas de suprimento, visando a segurança do sistema, a crise e um apagão. Quem está lá fazendo isso, junto com o Ministério de Minas e Energia, é esse conselho. A EPE, ela é responsável por fazer os estudos, né? Os estudos elétricos e não elétricos também. Ela abrange os vários estudos de expansão desse sistema. E aí tem os planos que eles fazem, né? Tem o BEM, Balanço Energético Nacional, é um documento que faz todo um levantamento para a expansão desse sistema. Teve uns 2 anos atrás, ou mais, eu acho que faz mais, o professor Gustavo convidou um ex-aluno do DEE e ele deu uma palestra no DEE muito boa, né? E trazendo o papel da EPE e da amplitude que é a seu nível de estudo, né? Tem o Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que envolve vários órgãos também para, por exemplo, numa crise dessa, esses órgãos se unem a outros órgãos, né? E a Câmara de Deputados, a senadores, ao governo federal, e vão tentar buscar soluções para as crises, né? E aí nós temos logo abaixo o ONS. Então, quem é o ONS? É o Operador Nacional do Sistema. Lembre que eu falei que o sistema elétrico é interligado, né? Regiões, por exemplo, nós temos aqui, a semana passada saiu uma notícia de que a geração eólica do Nordeste atendeu toda a carga, certo? E isso o que é? É um sistema do ONS que está garantindo esse controle. Por quê? Porque eólica é uma fonte variável, certo? E essa fonte variável, ela teve que ser controlada. Por exemplo, na madrugada, a produção de eólica era tanta que o ONS chegou e disse, olha, vocês têm que cortar parte da geração. É a primeira vez que eu escuto falar disso. E por que ele está conseguindo? Porque faz uma geração de base hidráulica, certo? Que está do sistema, né? Nós temos aqui... Professor Raimundo? Não, é porque tava cortando, melhorou agora. Ótimo. A CCE é a Câmara de Comercialização de Energia, né? Ela também foi de 2004, então a EPE é de 2004, a Câmara de Comercialização de 2004. Esses órgãos, antes da CCE, era o MAI. A CCE foi um novo modelo que sai com a figura do mercado spot, né? Então, nós temos lá formas de compra e venda de energia, de mais de uma, né? Tem, por exemplo, a geração de energia, está produzindo, fornecendo. Quais os tipos de consumidores existentes?
tem o consumidor cativo, que somos nós, que compramos da concessionária. Tem o consumidor livre, que aí tem um limite de potência, que inclusive está reduzindo esse nível de potência, tá? Que ele pode comprar energia diretamente da CCEE, sem passar pela ANEEL. E a ANEEL, sem passar pela concessionária de energia. Aí você pergunta, e como pode? Ele está conectado na rede e está consumindo, comprando energia de uma empresa renovável que está lá no Rio Grande do Sul e ele está aqui no Ceará. Porque dentro desse formato, a ANEEL criou uma resolução que estabelece o TUSD, né, tarifa de uso do sistema de transmissão, e o TUSD, tarifa de uso do sistema. Um é de transmissão, que termina com T, e outro de distribuição, é TUSD e TUST, certo? Então, esse consumidor que opta pela geração, compra no mercado de energia, tem toda uma legislação em volta disso. E aí, cada consumidor e mais a distribuidora estão comprando energia. Aí tem aquelas sobras, né? E aí tem os vários formatos de leilões, né? Tem o leilão e tem a compra direta. E aí tem o spot, mercado spot, que é a partir da liquidez entre o que foi gerado e o que foi consumido. A empresa que tem sobra de um lado do outro pode ou vender ou comprar nesse mercado de comercialização de energia, nessa câmara de comercialização de energia, certo? Então, é uma dinâmica que muda completamente em relação àquele sistema centralizado em que o consumidor só podia ser cativo. A distribuidora só poderia comprar da transmissora e assim por diante. E aí vem aquela estrutura de automação que vai dar o suporte. Por exemplo, quando se fala, o ONS está fazendo tudo isso. Veja, o ONS é uma empresa que ela está aqui nesse nível 1. Ele tem aqui o chamado O professor Amaral, outro dia, trouxe um representante de uma empresa, de um sistema desse, né? Que é um sistema de gerenciamento e integração entre empresas. Então, o ONS, ele está recebendo informação dos consumidores livres, das distribuidoras de energia e da Câmara de Comercialização. Então, existe, para que essa coisa funcione bem, tem um sistema de informação bem estruturado, né? E aí tem também o GIS, que é Sistema de Gerenciamento Georreferenciado. E aí vem no nível 2, Sistema Escada, e depois vem no nível de automação, ela é convencional, mas a medição inteligente é uma realidade em muitos países, e na média tem. Sr. Raimundo, acho que travou de novo. Não estamos se ouvindo. Não? Não. Eu Agora estou visualizando. voltou.
Tá ouvindo e não ouvindo. Tá variando. É, Agora sem ouvir. automação. Sem som ainda. A apresentação ainda está na tela, mas estamos sem som. Agora a apresentação caiu. Eu só acho que ele vai tentar reconectar, viu? Vamos ter um pouquinho de paciência. O microfone está no mudo, professor. O microfone está no mudo. Beleza. Pronto. Agora, tá ok. Certo. Então, eu estava falando de evolução tecnológica aqui com a automação, certo? Então, essa automação ela se dá com a evolução tecnológica e o surgimento dos dispositivos eletrônicos inteligentes, medidor, relé, sistema de controle, tudo isso. E que esse sistema, quando vocês vão para a engenharia elétrica, vocês vão passar por várias disciplinas, né? Então, nós temos aqui, ó, desde o processamento de filtros, multiplexador, isso aqui são disciplinas que vocês vão... Estão me ouvindo? Não está mais compartilhada. Ah, tá. Tá bem. Esse é meu dilema desse ensino remoto. Tem que ter um assistente, um aluno ou outro colega para estar apoiando, porque eu me perco. Bem, tudo bem. O que está... pronto. Estão visualizando agora? Sim, sim. Tá Aí ok? a tela que estava quando caiu era daquela pirâmide. Esse daí já é o seguinte. Aí tem okay. Tem o nível assim, aquela pirâmide tem níveis, que é o consumidor, tem a rede elétrica, e aí os equipamentos inteligentes, né, dispositivos eletrônicos inteligentes, equipamentos de proteção e controle, que vai garantir essa... E aí essa figura, eu acho ela bem ilustrativa para mostrar a amplitude do conhecimento que um curso de engenharia leva para o aluno, né? Veja que esses dispositivos aqui, ó, ele é integrado a uma rede elétrica, que aí tem geração, transmissão, distribuição, sendo controlada e com um sistema de automação naqueles 5 níveis, tá? E nós temos esse dispositivo que vai possibilitar isso. É o dispositivo eletrônico inteligente. E aí nós temos o conhecimento do sistema elétrico de potência, a integração desse sistema aos dispositivos eletrônicos inteligentes, e aí vocês vão estudar várias disciplinas que envolvem... veja aqui, ó, chega um sinal analógico, converte em digital,
né? Mas para isso tem filtros, tem multiplexador, e aí tem as disciplinas do Paulo, do Arthur, tem várias disciplinas aqui que você vai estar explorando. Tem o LED, e aí tem as saídas, né? Aqui tem um laptop conectado por meio de uma porta serial ou de fibra. Hoje em dia já com... me fugiu a mente, tá? Mas não, hoje a RS-232 já tem evolução dessa tecnologia. E esse relé, com toda essa tecnologia, ela tem aqui uma fonte CC, então tem a eletrônica de potência presente em toda essa tecnologia. E aí vem redes de computadores, né? Que também é uma disciplina do nosso curso, que integra esses equipamentos, vários deles, usando diversos protocolos, que é o mecanismo de que garante um dado chegar no outro dado. Esses dois equipamentos têm que compreender aquela linguagem, e aí tem o chamado protocolo de comunicação, que vai fornecer o dado para um nível 2. E aqui eu trago essa rede elétrica, né, que aí é estudado em várias disciplinas, começa em GTD, né, geração, transmissão e distribuição, depois tem várias disciplinas optativas que vocês podem explorar, tá? Então, aqui tem a alta tensão, né, tem equipamento que baixa os níveis das grandezas elétricas para esses dispositivos inteligentes. Esses dispositivos inteligentes comanda abrindo e fechando, desligando a rede, né? Quando falta energia, porque um equipamento chegou lá e detectou que ali tinha uma anormalidade. E essa informação vai chegar no centro de operação. Onde o operador aqui eles tá. Voltou ao normal? Estão me ouvindo? Sim, o áudio está ok agora. Pronto, eu tirei a câmera. Valeu aí a dica. Então, no centro de operação, houve um problema lá no Juazeiro, no Crato, tem o centro de controle local, tem o centro na subestação, tem a automação da subestação, e aqui no centro de operação tem autonomia para abrir e fechar um equipamento lá no interior do estado. Então, isso é uma realidade. Como o ONS faz hoje com a entrada, o despacho de geração, tirar a geração, entrar com geração em coordenação com as empresas de energia, né? E aí tem os chamados níveis de automação, aqui está repetido, eu fecho aqui a apresentação, porque já são 9h50, eu acho que até extrapolei, deixando pouco espaço para perguntas. Estão me ouvindo? Ok, professor Raimundo. Sim, obrigado pela apresentação, pela palestra. E aí passo então a palavra aí para os alunos. Dúvidas, perguntas, curiosidades? Falem ou coloquem aqui no chat. Obrigado, Cauã. Eu comecei essa apresentação achando que ia conseguir explorar muito mais, mas eu detalhei muito nos pontos, que eu estou no 18º slide ainda, né? Daria para
Eu pretendia estar apresentando aí a parte dos sites do ONS, lá tem sistema de referenciamento, e também fica aberto, caso precise em outra aula, eu posso estar trazendo esse ponto. Ok. Pessoal, sem dúvidas, sem perguntas? Tem uma pergunta? Levi tem uma pergunta. Isso. No início da palestra. Pronto, Levi. Deixa eu ver aqui, acompanhar. O desenvolvimento sustentável se tornará o novo normal ou não mais a opção mais cara diante da crescente competitividade na área? Olha, a minha opinião em relação ao desenvolvimento sustentável, eu acho que querer reduzir custo em algo que impacta o meio ambiente é um custo que você pode até extrapolar, né? Invadir, não priorizar o meio ambiente, mas as consequências futuras, do meu ponto de vista, é um custo-benefício que eu não optaria. Para mim, o desenvolvimento sustentável deveria ser prioritário. Porque, assim, em nome da competitividade, os governos estão avançando além do que podia, né? E aí você vê o desmatamento da Amazônia, vê a falta de gerenciamento do meio ambiente, e aí tem vários aspectos que fogem um pouco ao tema. E aí, desenvolvimento sustentável. Vou implantar uma usina, eu tenho que pensar na comunidade que vai ser afetada, eu tenho que ver os impactos ambientais, vai se construir uma linha de transmissão também, certo? E aí começa-se a mudar regras e áreas que antes era de preservação ambiental deixa de ser e passa em função do crescimento econômico, a construção em áreas que antes era APA, e isso, linha de transmissão, por exemplo, sempre foi um problema. Quem trabalha em empresa, ele está fazendo um projeto aqui, chega em determinada área, é uma APA e tem toda uma regulamentação. E o que se vê é pessoas querendo burlar isso, né? Mas a tendência, aliás, já diminuiu, né? O preço das energias limpas, se vão diminuir, o preço vai diminuir, sim, né? A eólica, era impossível pensar na competitividade da geração eólica aqui no Brasil. Por quê? Porque a hidráulica, ela foi construída ao longo do tempo, já foi todo investimento já foi compensado. Então, o preço da energia hidráulica é bem mais barato. Quando veio a eólica, o preço era alto. Hoje ele está competindo com a hidráulica e vencendo a térmica. É tanto que quando se fala em entrar térmica, se fala em bandeira. Quando o uso da fotovoltaica e da geração eólica não envolve bandeira, tá? A instalação da geração distribuída, ela ainda tem um custo significativo, mas a tendência é reduzir. Já reduziu bastante, né? O preço das placas solares já reduziu bastante, a partir da própria competitividade do mercado. Mais algum ponto, pessoal? De nada, Cauã. Geração fotovoltaica, se uma pessoa se tornar uma empresa geradora e puder injetar energia na rede, esse cidadão também pode vender energia para pessoas físicas? Se sim,
tem jurisdição no Brasil atualmente que regulamenta isso. Olha, isso aí é o futuro. Tem países que já adotam essa prática. O modelo do Brasil não é esse. O modelo aqui no Brasil é o de compensação. Ele produz energia, ele injeta na rede, certo? E aquele bloco de energia que ele está fornecendo vai compensar o que ele consumiu. E ele pode até ter uma conta mínima, só de disponibilidade de fornecimento, mas ainda não é possível ele vender para outros. Essa é a pesquisa, por exemplo, do nosso grupo de pesquisa, o grupo de redes elétricas inteligentes, a gente estuda esse tema. O professor está fazendo doutorado nessa área de análise dessa modalidade de... Professor, desculpe ter que sair. Já são quase 10 horas, compreendo perfeitamente. Se não tiverem mais nenhuma pergunta, Rafael, fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, Está me ouvindo, Rafael? Eu que estava com o microfone mudo. Beleza. Sim, estou ouvindo perfeitamente. Então, ótimo. Com o tempo já extrapolado, né? Não temos tempo para mais perguntas. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, vocês podem entrar em contato com o professor Raimundo. Eu vou colocar Sim, aqui. podem entrar em contato pelo e-mail, né? Furtado, pronto. E aí, isso, eu coloquei aqui no chat, né, o e-mail do professor Raimundo. E agradecer a disponibilidade do professor Raimundo, agradecer a participação de todos vocês, né, que todos tenham aí um ótimo final de semana, uma próxima semana bem produtiva, e a gente se encontra na próxima. Até mais, pessoal. Até mais, um abraço. Até mais.